Eu converso a partir de agora com o sociólogo Benedito Carlos de Araújo, que vai nos ajudar a entender esse fenômeno, esse aumento dessas taxas. Boa tarde. Bom, o que tem atraído esses jovens a esses grupos rivais? Olha, nós estamos vivendo uma sociedade em crise, né? Uma crise de toda natureza, uma crise de referências. Muitas vezes dentro de casa o filho tem um pai desempregado, viciado em álcool e outras drogas. Ele encontra dentro de casa uma referência, ele busca essa referência na rua e às vezes ele encontra na gangue, né? Ele encontra na gangue uma possibilidade dele se autoafirmar, companheiros, e essa gangue muitas vezes descamba para atos de autoafirmação que levam à violência, ao crime e à droga. Ou seja, baixo nível de escolaridade, as condições de vida também, geralmente famílias de baixíssima renda, tudo isso são fatores agravantes. E aí o secretário fala que já está com a prancheta com as soluções, mas ele não foi específico. Na sua opinião, como estudioso, como sociólogo, que soluções seriam essas? Olha, primeiro que acho que está havendo um discurso muito comum agora da Secretaria de Segurança de falar de outras políticas públicas, sempre colocando a necessidade de outras políticas públicas. Isso é um discurso óbvio. Agora a segurança pública tem que atuar mais. Está havendo uma falência também da segurança pública no estado do Piauí. Mas uma causa assim, muito forte desse problema aqui em Teresina é a desigualdade social que há na cidade, né? Todas as grandes cidades que têm desigualdade social, como Nova York, Cidade do México, Brasília e Teresina, apresentam esse fenômeno das gangues de rua, né? Nós temos aqui duas realidades. Uma realidade em que nós temos um parque Puticabana belíssimo, com uma pista de skate, nós temos uma avenida que tem pista de caminhada, ciclismo, muito bem iluminada, protegida por policiais montados, de bicicleta, de carro, e nós temos o Promorá, com esgoto a céu aberto, sem estrutura, sem praça pública, sem áreas de lazer. Nós temos lá, na verdade o Promorá foi construído para ser um depósito de pessoas, né? E sem nenhuma estrutura. Promorá e outros bairros da periferia também. Né? Aquela zona do Promorá toda, em volta do Promorá, aquilo é zona de pobreza, né? Onde tem pobreza e onde tem essa desigualdade tamanha aqui, a juventude acaba por se rebelar mesmo, né? E o Júnior falou muito bem, a tendência, se o poder público não tomar uma atitude, isso é aumentar. Ou seja, é concentrar esforços naquela zona ali, em todas as zonas periféricas, e esforços múltiplos. E a segurança pública tem que deixar de se esquivar e fazer o seu trabalho também, né? Que está um trabalho muito falho. Agora, professor, esse recrutamento dos jovens é feito por traficantes que, de uma certa forma, já se estabeleceram nessas regiões onde o consumo de drogas é bastante alto e o tráfico também é alto. Eles se valem da fragilidade do nosso Código Penal ou de que as crianças menores de idade, os adolescentes, não podem até ser apreendidos, mas vão ser soltos novamente para recrutar jovens cada vez mais cedo para esse trabalho? Sim, é essa complexidade de fenômenos, né? Tem o fato de não haver emprego nessa cidade, né? E o tráfico é uma empresa, uma grande empresa que gera muita renda, né? O adolescente, aquele que não tem o que fazer do seu tempo livre, ele pode ser encaminhado para isso. Mas se o Estado entrar lá decisivamente e der ao jovem emprego, der ao jovem espaço para lazer, para cultura, para produzir cinema, porque o jovem da periferia pode produzir cinema, pode produzir cultura, pode produzir arte e pode desenvolver um trabalho digno. E isso só pode ser feito se houver realmente aquele investimento muito forte na área social. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, né? Grandes favelas do Rio de Janeiro, que parecia que não tinham solução, o Estado entrou decisivamente e as coisas estão melhorando. Claro, não estão perfeitas, mas estão melhorando. Teresina pode se tornar uma cidade assim. Ainda dá para controlar o caso, mas as autoridades têm que agir um pouco mais seriamente com relação a isso. Muito obrigada, então, pelas suas opiniões, pela sua entrevista. Conversei agora com o professor Benedito Carlos de Araújo, que é sociólogo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.